Matt, mudando de assunto para o conflito na Ucrânia. Donald Trump, durante o governo Trump, decidiu que se a Rússia não aceitasse a chamada proposta pacífica, seriam impostas sanções contra ela. Parece que a nova retórica, a nova linha, é que precisamos dar à Ucrânia as garantias do artigo 5, a garantia da OTAN à Ucrânia. Por que é tão difícil entender que uma Ucrânia neutra, sem qualquer envolvimento militar da OTAN ou dos europeus, seria mais próspera e estaria em melhor situação? Eles estavam nessa mesma posição antes de a guerra começar e poderiam voltar a ela após qualquer acordo na Ucrânia. Não é preciso repetir todo o jogo novamente. Todo o problema na Ucrânia gira em torno da OTAN, e ainda assim, aqui estamos mais uma vez com a OTAN no centro. Não vejo isso mudando. Parece que essa guerra vai simplesmente continuar indefinidamente. É uma loucura. Sabe, quero dizer, antes de tudo, há dois grandes estados neutros no meio da Europa, Áustria e Suíça. Até pouco tempo atrás, a Finlândia também era um estado neutro. A Ucrânia havia escrito em sua Constituição, quando deixou a União Soviética, que seria um estado neutro. Esses líderes na Europa, assim como os americanos, porque há uma grande parte do Partido Republicano e a maior parte do Partido Democrata, ainda veem essa guerra como uma guerra justa, certo? Quero dizer, para eles a ideia de neutralidade ucraniana seria uma derrota. Isso vai contra toda a narrativa de que a Rússia iniciou essa guerra por ser uma potência imperial determinada a reconstituir a União Soviética. Putin é o próximo Hitler, certo? Quer dizer, agora temos que dizer que aquela narrativa não era exatamente o caso antes. E que fizemos as pazes com pessoas com quem, por anos, dissemos que não poderíamos fazer as pazes, que não poderíamos confiar. Isso é algo muito difícil de fazer quando você basicamente se colocou em um canto assim. Sabe, a ideia de neutralidade também significa que você perdeu uma parte do tabuleiro de xadrez, que perdeu uma parte do mapa que já não tem mais a sua cor. Quero dizer, você vê esse tipo de pensamento de novo, não apenas nos assuntos da América Latina, não apenas nos assuntos do Oriente Médio, mas certamente na Europa, onde ele realmente domina, onde você realmente tem homens e mulheres que são novamente discípulos de Kissinger e Brzezinski. A visão dos europeus, da liderança europeia como ela é moldada pela herança de seu papel como principais vassalos dos Estados Unidos. Vi outro dia um comentarista se referir a eles como potências vice, sabe, os delegados do império. E agora, perder esse status, perder esse papel, assim como a ideia de que este era o nosso feudo, o nosso continente, e que estamos perdendo parte dele para outra potência, é algo que eles foram ensinados e condicionados a enxergar como uma derrota existencial, uma grande derrota, algo pelo qual deveriam ir à guerra. Na última semana em particular, sejam os alemães, os franceses ou os britânicos, o chefe do exército britânico ou das forças armadas britânicas disse outro dia algo como que o povo britânico aprenderá o que o sacrifício realmente significa. Quero dizer, essa linguagem dramática, essa retórica, esse alarmismo, destinado a colocar o povo europeu em linha. Para evitar o quê? Que a Ucrânia se torne neutra. Para evitar o quê? A repetição da bem-sucedida neutralidade da Áustria e da Finlândia durante a Guerra Fria. A repetição, sabe, o sucesso da neutralidade suíça e escandinava por tanto tempo. Quero dizer, tipo, é isso que temos que, sabe, o general francês dizendo ao povo francês, vocês terão que ver seus filhos morrerem, ou qualquer outro comentário ridículo que Merz tenha feito na última semana. Tenho certeza de que ele fez outro hoje. E tem também o britânico. É o britânico. Bem, como eu disse, o militar britânico dizendo que o povo britânico terá que aprender o que é realmente o sacrifício, parafraseando o que ele disse. Então, é só o medo, certo? O desespero.
a ideia de que esta guerra está chegando ao fim. E é aqui que colocamos todos os nossos ovos. Este é o proverbial cesto de ovos. E estamos perdendo isso. E isso significa muita coisa. Significa a perda da nossa identidade política. Essa perda significa a perda do nosso poder, não apenas no continente. Mas veja, para essas pessoas, a ideia de credibilidade é extremamente importante. Os europeus a usam da mesma forma que os americanos. Se as pessoas se lembram durante a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão ou qualquer outra, por que os Estados Unidos não conseguiam sair do Iraque? Por que não conseguimos sair do Afeganistão? Por que não conseguimos sair da Síria? Ah, porque perderíamos credibilidade. E os europeus dizem a mesma coisa também. A miopia em que essas pessoas vivem, sua visão de mundo limitada, a bolha em que estão, é totalmente desconectada da realidade do resto do mundo. E mais uma vez, eles estão apenas protegidos ou encantados pela própria crença de que estão participando das grandes decisões da história. Sabe, essas são pessoas que acreditam ser homens e mulheres da história. São como o general de Tolstói, certo? Que sem Ursula von der Leyen não haveria Europa. Sem Friedrich Merz, neste momento e período, não haveria rejuvenescimento, nem regeneração, nem fortalecimento da Alemanha. Deus sabe o que Keir Starmer acredita ser, certo? Então você junta tudo isso e pensa, ok, dá para ver como eles estão fazendo quase tudo o que podem para estragar ou sabotar a chance de acabar com essa guerra horrível, assassina e impossível de vencer. E eu concordo com você, quero dizer, acho que isso vai continuar. Não estou no grupo, como as pessoas sabem, que acredita que os russos vão encerrar isso até março. Sabe, eu acho que se você e eu estivermos falando sobre isso nesta mesma época no ano que vem, Deus nos ajude. Que isso não escale, não se expanda. Outro dia, a Turquia derrubou um drone que estava se aproximando de seu território. A ideia de que isso vai crescer é bem, talvez não esteja acontecendo da forma que temíamos há 3 anos, 2 anos ou até no ano passado. Mas isso não significa que a possibilidade não exista, certo? E seria tolice achar que, só porque ainda não aconteceu, não vai acontecer. Então sim, a única coisa que posso dizer sobre tudo isso é que alguns dos comentários que surgiram nesta semana contradizem a histeria dos europeus. Sabe, quero dizer, os comentários que Merkel, a chanceler alemã, fez outro dia sobre a proposta americana foram realmente notáveis. A ideia de que existe esse processo que não foi bloqueado, que é um vai e vem, os americanos conversando com os russos e com os ucranianos, depois voltando aos russos. Os europeus estão incluídos nisso. Mas acho que a realidade é que Zelensky foi a Berlim esta semana e disse a eles, essencialmente, que o jogo acabou. Que sabe, eu sei que vocês não têm os recursos, não têm as contas bancárias, não têm as fábricas de armamentos, não têm a vontade de manter ou de vencer esta guerra por nós. E, portanto, a realidade é a degradação contínua do meu país, a destruição contínua de seu povo e de sua terra. Você não pode impedir isso. Acho que é isso que aconteceu. Há um entendimento de que esta guerra é realmente impossível de vencer, que os americanos estão sérios quanto a deixar a guerra. E, novamente, embora daqui a um ano ainda possamos estar falando sobre isso, isso só significaria que os russos conquistaram mais território, mais infraestrutura ucraniana foi destruída, mais ucranianos estão mortos, mais russos estão mortos, e há um grande risco de a guerra escalar ou se expandir. Todas essas coisas continuam sendo verdadeiras. Mas também há a chance de haver um colapso, de o governo ucraniano ficar sem dinheiro, certo? E acho que esse é o ponto principal, especialmente porque os europeus parecem incapazes de elaborar um plano para resolver os problemas orçamentários da Ucrânia sem tirar dos russos. Agora, vários países europeus são contra isso, incluindo a Itália, porque é um roubo descarado, mas também porque traz sérias consequências para os europeus devido à retaliação russa. Então, acho que nesta semana, ou no fim de semana que levou a esta semana, ficou realmente claro que o jogo acabou.
que se não fizermos isso, o que vem a seguir será pior do que os últimos 4 anos que vivemos. Na verdade, a Associated Press informou que a Ucrânia está à beira da falência. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, o país precisará de um total de 137 bilhões de euros em 2026 e 2027. Você sabe, esse valor só aumenta, e a situação na Europa não está boa neste momento. Presumo que a maior parte do fardo recaia sobre os ombros do povo alemão. E quem vai fornecer essa quantia de dinheiro? Não vejo Donald Trump fazendo isso. Não. Ele quer se beneficiar da Europa. Ele não vai dar nada à Europa para ajudar a continuar a guerra na Ucrânia. Não, a única maneira de os americanos colocarem algum dinheiro nisso é se eles conseguirem tirar dinheiro disso. Certo. E mesmo assim, eles realmente não querem fazer isso. Eles querem usar os ativos russos para criar algum tipo de fundo de investimento que gere lucros. Quer dizer, se você voltar para era o ponto 27? Não me lembro. 27 pontos. 28. 28. Acho que já estamos em 20 agora. Mas veja, um desses pontos era que 100 bilhões de dólares seriam retirados dos ativos russos congelados e colocados em um fundo de investimento, e os Estados Unidos dividiriam os lucros com os russos. Esse é o plano americano de reconstrução da Ucrânia. Lucrar. Sempre soubemos disso. Foi no primeiro ano da guerra que os CEOs da BlackRock e de outros abutres e empresas vampiras de Wall Street estavam na Ucrânia, basicamente assinando um acordo com os ucranianos, dizendo: nós cuidaremos da sua reconstrução quando a guerra acabar. Acho que talvez tenha sido o Goldman Sachs que teve um papel mais destacado nisso. Tem sido assim ao longo desses quase 4 anos. Esse ovo de ouro que se encontra no fim da guerra, com pessoas tomando os despojos, tomando o corpo da Ucrânia, e depois, por meio das alegações e eufemismos de investimento e reconstrução, saqueando o que resta, e então transformando-a essencialmente em uma escrava, uma vassala, uma criatura das finanças ocidentais. Sabe a ideia de que ao final disso tudo haverá uma reconstrução da Ucrânia. Mas será algo que sempre levará de volta aos bancos, especialmente aos bancos americanos. Era assim que sempre seria para os ucranianos. Sabe, quero dizer, não houve um único caminho aqui em que, mesmo que por algum tipo de milagre, algum tipo de Deus ex machina, os russos fossem derrotados e a Ucrânia recuperasse todo o seu território, certo? Um tipo de arranjo de universo paralelo, algo de fantasia. Que os ucranianos estivessem agora nesse ponto em que se venderam aos bancos americanos, que estivessem sendo controlados pelos bancos americanos. Sabe, sempre foi assim que as coisas iam acontecer. E eu nem deveria dizer apenas bancos americanos, porque sei que os europeus também estavam muito envolvidos nisso. Quero dizer, isso é outra coisa. Você viu o pânico nos mercados com as ações de defesa europeias nos últimos dias. E então a CNBC publicou um artigo ontem em que todas essas empresas europeias de defesa estavam divulgando comunicados de relações públicas dizendo que, veja bem, a paz não é o fim para elas. Haveria benefícios de reabastecimento e outras coisas realmente grotescas. Essas empresas de armamentos basicamente estavam dizendo que mesmo com a paz não seria o fim. Quero dizer, elas estavam falando que a paz é a pior coisa possível para elas, porque é mesmo. Mas havia essa ideia, acho que na Europa, assim como nos Estados Unidos também, porque até a chegada do governo Trump, havia americanos como Mitch McConnell falando sobre os benefícios econômicos dessa guerra, sobre como ela estava financiando empregos americanos, já que eram os americanos que construíam os sistemas de mísseis Patriot e coisas do tipo. E eu acho que havia um certo grau de keynesianismo aqui na mentalidade europeia. Tipo, ok, esses 200 bilhões de dólares que vamos tirar dos russos,
esses 140 bilhões de euros que precisamos fornecer à Ucrânia nos próximos 2 anos, ou então eles entram em colapso. Sim, muito disso vai para a Ucrânia. Mas uma grande parte fica aqui. Uma grande parte vai para BAE. Uma grande parte vai para Rheinmetall, certo? Uma grande parte vai para Rafael. Sabe, uma das empresas que teve a maior queda nas ações nos últimos dias foi a Saab, lá na Suécia, porque supostamente venderia 150 caças Gripen para a Ucrânia. Ou alguma fantasia assim. Sabe, isso nunca ia acontecer de qualquer forma. Mas sim, isso é algo, Nima, sobre o qual acho que já conversamos. Sempre que Zelensky vinha aos Estados Unidos, ele se reunia com os CEOs das empresas americanas de armamentos. E eu tenho que acreditar que Zelensky, se fosse esperto, dizia a esses homens e mulheres, e eles são suficientemente inteligentes para perceber isso sozinhos, que se quisessem as dezenas e dezenas de bilhões de dólares em pedidos pendentes de armas para a Ucrânia, assim como as dezenas e dezenas de bilhões pendentes no reforço da defesa, no aumento de armamentos nos últimos anos na Europa, seria melhor manter essa guerra em andamento. E esse é outro motivo pelo qual a neutralidade é uma ideia tão horrível para os europeus e para muitos americanos, porque isso corta essa torneira. Então, se tivermos paz na Ucrânia, se a Ucrânia se tornar uma nação neutra, não existem mais aquelas dezenas e dezenas de bilhões de dólares em pedidos pendentes que se aplicavam à Ucrânia, e agora os europeus têm dificuldade em explicar isso, a não ser continuando com esse espantalho, esse alarmismo em relação à Rússia. O Wall Street Journal, na verdade eu vou encerrar com esta observação final, publicou outro dia um artigo exatamente sobre o que estamos discutindo aqui. Literalmente, no meio do texto, diz que sem o alarmismo, os políticos europeus não conseguem convencer seus povos da necessidade de aumentar os orçamentos de defesa. Ou seja, sem tornar o público irracionalmente temeroso dos russos, eles não conseguem justificar todos esses aumentos massivos no tamanho de seus exércitos, em seus orçamentos de defesa, na importância de suas indústrias de armamentos e assim por diante.